Boa noite. O Gerando Conteúdo está começando. O nosso grande objetivo do canal é trazer um pouquinho mais de informação sobre saúde e bem-estar. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos cuidados com a pele dos bebês e das crianças no verão. A estação se aproxima e a gente tem que ficar atento com alguns cuidados que a gente tem que ter. Ó, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, tirar as dúvidas que a gente tem. Oi, Oi, doutora. oi, Boa Aline, noite. tudo bem? Boa Tudo e noite. contigo? Tudo certo. Tudo bem. Eu Obrigada. tava até esperando para ver qual perfil que tu ias entrar, se ias entrar pela clínica, se ias entrar pelo teu. Eu digo, qual será que ela vai? Doutora, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos falar de pele de criança, verão. Vamos. Vai ser Bom, ótimo. doutora Marice Melo, dermatologista pediátrica aqui em Florianópolis. Doutora, é uma grande preocupação quando a gente fala em verão, em calor, em sol. As crianças, bebês e crianças, elas sofrem mais nessa estação do que os adultos? Elas sofrem mais porque elas têm uma pele ainda em formação, né? Então, uma pele mais fina, uma pele mais sensível. Então, eles precisam de mais proteção nessa estação que faz calor e faz bastante calor, né? Então, assim, tem que ter uma atenção especial porque no piscar de olhos a criança faz uma queimadura solar, assim, muito fácil. Diferente da nossa pele, que já é uma pele de adulto, uma pele madura, né? Então, a gente tem uma proteção já maior dos anos, né? Doutora, falando nessa exposição, então, solar, é indicado que o bebê ou a criança tome um solzinho? Qual que é o melhor horário? Qual é o tempo indicado para isso? Tá. Então, assim, cada vez a gente vem indicando o sol cada vez mais tarde, né? Antes o bebê nascia e já ia tomar banho de sol, né? Para curar o amarelão, né? Hoje isso já não é mais indicado, já se sabe que o sol não faz parte do tratamento. A gente só começa a expor essa criança ao sol depois do primeiro mês, assim, e isso pode ser uma exposição, assim, não precisa ser colocar a criança objetivamente ao sol, né? Você sai para dar uma volta de carrinho, aquele pezinho tá de fora, ali já tem uma absorção e uma exposição solar, tá? Até o sexto mês, isso não deve ultrapassar 15 minutos 3 vezes por semana, tá? Ah, Então tem que ter uma proteção física. E daí a mãe pergunta: chegou o verão, o que que eu faço com meu bebê que não tem nem 6 meses? Eu não posso usar filtro solar. É proteção física, então é sombra, é, é roupinha UV, é chapéu, é óculos, né? Procurar sair de casa nos horários mais cedos, né? Principalmente até ali 9, 9h30, no máximo 10 horas, e voltar para o sol só no final da tarde, tá? Né? Então, se tá, for um dia muito ensolarado, tem que ter esse cuidado, tá? tá. Doutora Marisa, então eu peguei meu bebê, ele tem 7 meses, vou pra praia, mas eu tô embaixo do guarda-sol, coloquei uma camisetinha normal nele, ele tá protegido. Ele tá mais ou menos protegido. Tá, Ele ainda vai tá. ter, o sol vai bater na areia e vai fazer o reflexo e vai queimar a pele, tá? Então tem que ter aplicação do protetor solar. Então, a partir dos 6 meses ele está indicado. E se tu estás num ambiente que é uma praia, que é uma piscina, que é um parque, né, que vocês vão passar mais tempo, a cada 2 horas esse protetor tem que ser aplicado, tem que ser reaplicado. E nas crianças, além do protetor, tem que exagerar na proteção, né? Porque às vezes a gente se passa no horário e pra gente tá bom, mas pra criança não tá, né? Tem que ter chapéu, tem que ter óculos, tem que ter sombra, tem que ter roupa, o máximo que conseguir, tá? Tá, e, por Desculpa, favor. fala. Essas Não duas ia te horas questionar o tem que fator pensar. esse. Essas 2 horas, tu também tem que pensar assim, ó, uma criança que é muito ativa, que entra na água o tempo todo, ficou lá meia hora na água. Não acredita que o protetor é resistente. Tem que Tá, dar uma repassada, tá? É, o fator, no mínimo 30. O fator 30 é uma ótima proteção. A gente tem uma diferença, assim,
É claro que vai mudando muito pouco, assim, de 30 para 50, para 60, para 70. A porcentagem é muito baixa, é como se eu fosse de 95 para 98, tá? Então, mais importante é a reaplicação, porque a gente esquece. Já passou 2 horas e a criança ainda está ali brincando, e está no sol, e está no mormaço, hoje não vai queimar, tá? Então, Tá. reaplicar é o mais importante na proteção solar. Doutora, e quando eu passar o protetor solar no pequeno, quanto tempo depois ele já pode ir para a água? Porque a gente lê muito sobre essa resistência à água, mas já Uhum. passou antigamente, me lembro. Eu era pequenininha, minha mãe passava, era aquele martírio, 2 horas para ficar secando. Ainda tem isso? Hoje os protetores são bem modernos, a tecnologia, né? Eles logo absorvem, assim. Então a gente deixa a criança só secar ali o protetor, uns 10 minutinhos, correu, brincou, deu, já pode ir para água. Tá. Tá? Mas é bom, assim, o ideal é que se passe antes de estar exposto, né? Antes de sair de casa para ir para praia, né? Essa questão de passar um pouco antes, assim, faz com que aumente a absorção do filtro, né? Tá? Pelo menos uns 20 minutos antes. Perfeito. E questão do hidratante, doutora corporal. A gente pode passar qualquer tipo de hidratante no bebê e na criança, ou tem específico? É melhor que não passe? Como é que funciona isso? Nem toda criança precisa de hidratante, né? É, Tem que ser avaliado para ver se é uma pele seca, que resseca com o sol, com excesso de água do verão, tá? Ah, é uma criança que tem histórico de alergia na família, tem dermatite atópica. Então aí a gente vai direcionar, tá? Mas uma criança que não tem, a pele não fica seca, não tem histórico de alergia, a gente não orienta de rotina, tá? Essa hidratação. Mas assim, é muito comum a gente chegar no final do verão e as crianças aparecem com aquelas manchinhas esbranquiçadas assim no rosto, que aí diz que é vermes, né? Tem uma história assim. Pano branco, E não é? o pano branco, é isso. E isso é o excesso de água e sol do verão. E aí Hum, precisa hidratar. E aí tem criança que todo ano faz isso. Então a mãe já pode ficar. Aquela criança tem que usar filtro solar todo dia, tá? Não é só quando ela vai na praia e na piscina. E ela tem que hidratar, sempre depois do banho. E aí ela vai evitar esse clareamento da pele depois, que é um ressecamento exagerado. Daí a pele descama bem fininha e vai ficando branquinha. Pelo ressecamento do sol e da água. Então, apareceu alguma manchinha branquinha na pele do bebê ou da criança, procurar o dermatologista para identificar, para poder fazer um tratamento. Não pode deixar só sarar, né? Isso, é melhor, porque tem outros diagnósticos, né? Que não só a pele seca, isso Tudo mesmo. depende. Doutora Marice, água da piscina, água do mar é prejudicial para o pequenininho? A partir de que idade é interessante que ele comece a tomar um banho de piscina em função do cloro? Como é que funciona isso também? Isso não tem assim uma proibição, uma idade que não possa ir, sabe? Eles estão liberados, assim, não faz, de uma maneira geral, não faz mal nenhum tu colocar a criança na água do mar ou colocar na piscina. Lembrar só que tanto a água do mar quanto a piscina, aí vão ressecar mais a pele. A mãe tem que estar atenta a isso, tá? O meu filho resseca mais, então aí pode usar um hidratante, aí usa um hidratante para bebê, hipoalergênico. Se quiser daí uma sugestão melhor, pode pedir para o pediatra, para o dermato, tá? Mas assim, não tem uma restrição de a criança não poder ir, né? Claro que algumas crianças vão fazer, de repente, alguma sensibilização, uma piscina com muito cloro, mas sempre assim, ele pode tomar o banho de piscina, e é importante, tanto o banho de piscina quanto o mar, sair e dar uma chuveirada, tirar o cloro, tirar o sal, né? E depois passar o hidratante, ou só tirar aquela água já ajuda aquela pele a não ressecar. Tá, perfeito. Doutora Marisa, agora a gente vai falar um pouquinho de pernilongos. Por quê que um ambiente com alguns, a gente não percebe que o bebê está sendo picado, a criança, ela não reclama, no outro dia ela tá cheia de picadinha dos bichinhos. Por que eles não reclamam? Tu fala assim, um bebê mesmo? Pequenininho, Primeiro, porque às vezes a gente pequenininho. vê um bebê pequenininho que foi atacado por um monte de pernilongos
E a Sim, mãezinha diz, olha, ele foi atacado essa noite, não percebeu, porque o bebê não reclamou, não chorou, isso. não, Uhum, né? E por que que isso acontece, essa uhum. não reclamação? Porque nós adultos a gente reclama, né? Na hora já sente, já Não, bate, já. isso. Por que eles não? Porque com o mosquito acontece o seguinte, tu tens que ter o primeiro contato para depois tu sensibilizar e sentir essa coisa da coceira, da ardência. Então, no primeiro ano do bebê, no primeiro verão dele, ele vai ter o contato, mas ele não vai se incomodar. Vocês vão ver a marquinha, mas aquela marquinha, ele não vai ficar chorão, ele não vai coçar. Mas a partir do segundo ano, tu vai saber se ele é alérgico ou não, entendeu? Aí ele vai Entendi. fazer reação, vai coçar a partir do segundo verão. O primeiro é só para sensibilizar, só para conhecer, tá? Então, mamães de primeira viagem, agora no verão, nesse primeiro verão, então, de 2020, que tem o bebês recém-nascidos, fiquem atentas, então, porque ele pode não reclamar Pode não dessas reclamar. mordidinhas. Isso. Mas Doutora Marice, o repelente pode ser usado a partir do sexto mês, tá? É, a então, eu ia te partir do questionar sexto mês. sobre isso. Repelente, pode passar a partir do sexto mês, algum especial? A partir do sexto mês, geralmente eles estão escritos, a indicação na embalagem. Eu particularmente gosto muito da substância icaridina, tá? Eu tô falando de uma substância geral. Gosto porque ela é mais eficaz, ela dura mais tempo, então eu não preciso passar tantas vezes ao dia, tá? E aí, assim, passar sempre de manhã e à tarde, se tu tiver num ambiente que vai se expor, né? Às vezes a criança fica o dia inteiro brincando no quintal, então a mãe tem que passar de manhã e tem que passar depois do almoço. Braços e pernas, geralmente é onde a gente passa. Mas nunca passar para dormir, tá? Aquela Hum, pele vai suar mais e vai atrair mais o inseto, porque o suor hum. atrai, tá? Sem contar que é uma substância que não é atóxica, né? Ela é um veneninho, né, que a gente usa ali. E tu vai ficar muito tempo com aquela substância na pele, aí sua, absorve mais, né? Então a gente usa só durante o dia, tá? Tá. E já que foi mordido pequenininho naquele primeiro verão, o que que eu posso passar para tratar, doutora? Então, essas mordidinhas a gente passa alguma coisa ou ela vai desaparecer? Se é uma criança sem sintomas, a gente não precisa nem tratar, tá? A partir do segundo ano que tu vê que ela começa a coçar e que ela se incomoda, tem criança que faz ferida, aí a gente indica uma pomada com anti-inflamatório. Tem pomadas naturais que resolvem bem, assim, tem uma bem famosinha que é a Dantol, que as mães todas conhecem. Tem criança que responde super bem, ela é um produto bem natural e pode ser tentado assim de primeira. Senão a gente usa um anti-inflamatório melhor, um antialérgico oral. Tá. Ó, teve um questionamento aqui, ó. Como fica o processo físico na prevenção da queimadura? Ai, eu não entendi, desculpa. Como fica o processo físico na prevenção da queimadura? Eu acho que é questão da pele ou depois de queimado, eu acho. Como é que fica esse processo na pele depois de queimado? Tomou um torrãozinho que não deveria. Ah, Não tá. pode. Aquela a pele vai descamar. Depois Tá. vai descamar toda, tá? E aí, quando tem a queimadura solar, é que a gente deve redobrar essa questão da hidratação, tá? Hidratar bem para tentar que não descame muito essa pele, tá? Tem criança que a gente usa até um anti-inflamatório oral, tópico, porque queimou demais, né? Depende do grau da queimadura solar. Tá. Doutora Marice, dezembro tem uma campanha bem importante, que é o Dezembro Laranja, né? O que que a senhora deixaria de mensagem para as mães, de bebês, de crianças que querem aproveitar o verão também, querem aproveitar com eles, né, na praia, no sol, o que der para fazer, na verdade, neste verão, para que se cuidem. Então, sabe que nós somos os responsáveis pelo câncer de pele no futuro. O sol que as crianças pegam durante a vida até os 15 anos é 70% do sol da vida. Isso se Nossa. acumula nas nossas células, e aí lá depois dos 40 a gente vai começar a fazer o câncer de pele, a ruga, a mancha. Então, olha a responsabilidade que os pais têm na prevenção do câncer de pele. Então, por isso que a gente sempre fala, use protetor solar a partir dos 6 meses, todos os dias, faça chuva, faça sol. Comece a criar esse hábito quando a criança vai para a escola, quando a criança sai para o parque, né?
porque é a proteção da infância que vai gerar uma pele saudável na fase adulta. Nossa, que números, né? A gente começa a pensar, é muito sol. É muito só. É muito top. Doutora Marice, eu quero te agradecer. Eu acho que a ideia nossa era trazer um pouquinho dessas dúvidas que eu acho que são mais corriqueiras dentro do teu consultório, quando a gente pensa em verão, em calor, nesse sol escaldante que a gente já está tendo reflexos aí, já ainda nem começou. Já E a gente estamos com sabe calor. que é gostoso o sol, que é gostoso ficar na praia, na piscina. Eles gostam muito de água, né, e calor, não tem quem. E esse cuidado é importante. Acho que esse mês é um mês realmente de uma campanha legal, importante. E tu acabou de nos dizer um número enorme aí que a gente tem que realmente se preocupar, né? Uhum, é isso mesmo, Aline. E os sinaizinhos, eles aparecem pela genética, quanto mais os pais têm, a história familiar, de câncer, tudo isso é importante, né? Então a gente já avalia desde a infância, eu falo, todo ano vem, a gente olha os sinaizinhos, e quanto mais sol, mais sinal. Isso também aparece, né? Nossa, E vamos se cuidar desse sol. vamos. Doutora, muito obrigada, tá? Te agradeço demais por sanar um pouco dessas nossas dúvidas aqui. A live fica aqui, a gente pode compartilhar, mandar para quem tem um pequenininho recém-nascido, que ainda não teve esse primeiro contato com o verão, para ter bastante informação. E qualquer coisa, procurar a doutora Marice. Obrigada, Aline, obrigada pela oportunidade, foi muito bom. Obrigada, Um tá? Um beijo, beijo. bom descanso. Tchau, tchau. Obrigada, te também. Tchau.